Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira. O evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, uma análise mais superficial desse evangelho de hoje, a impressão que nos tem é que Jesus não queria curar a filha dessa mulher porque ela era cananeia, porque ela não era judia. Mas soa estranho, porque Jesus cura o servo do centurião. Quando o servo do centurião estava doente, ele vai dizer ao Senhor que curava o seu servo. Jesus disse de imediato: Eu vou na sua casa, vou curar o seu servo. E aí o centurião diz: Senhor, não precisa da minha casa, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será curado. E Jesus diz uma palavra e de fato, naquele momento, naquela hora, o servo é curado e Jesus sequer vai à casa do centurião. Ele não era judeu, ele era pagão. Mesmo assim, Jesus em momento algum se recusa a atender aquela oração daquele centurião. Quando Cornélio, que era também pagão, queria ser batizado, queria receber o Evangelho, o Senhor enviou uma visão a São Pedro, mostrando para Pedro que homem algum era impuro, e manda Pedro na casa de Cornélio. E de fato, Pedro vai lá, prega a Cornélio e a sua família, isso a gente vê no Atos dos Apóstolos, e o Espírito Santo desce sobre a família de Cornélio. Cornélio e toda a sua família é repleta do Espírito Santo e recebem um sacramento do batismo. Pedro batiza Cornélio, batiza a esposa de Cornélio, batiza os filhos, a família inteira de Cornélio. Cornélio era pagão. Por que então aqui Jesus a princípio se recusa a atender o pedido da cananeia? E era um pedido mais do que justo. A filha dessa mulher estava possessa do demônio. Ela pede a Jesus que expulse o demônio da filha dela. Ela pede a Jesus que triunfe, que esmague a cabeça de Satanás na vida da filha dela. Ela pede a Jesus que resplandeça a sua glória e dissipe as trevas na vida da filha dela. Jesus vença o demônio. Gente, Jesus veio senão para destruir o reino de Satanás. Então, por que motivos Jesus, a princípio, parece negar a atender a oração da cananeia? Ela pede a Jesus que cure a filha dela, Jesus não responde palavra alguma, Jesus fica em silêncio. Olha que interessante. Eis que, versículo 22, e eis que uma cananeia originária daquela terra gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus permanece em silêncio. E ela fica andando atrás de Jesus o dia inteiro.
De tal forma que os apóstolos não aguentam mais ver aquela mulher implorando, gritando atrás de Jesus. E Jesus sequer olhava para ela, Jesus permanecia em silêncio. E os apóstolos vão intervir, pedindo a Jesus que cure a filha daquela mulher, pedindo a Jesus que opere um milagre. Eles intercedem por aquela mulher a Jesus. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência. Eles tiveram que insistir, porque nem a eles Jesus queria responder. Olha que interessante. Disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com seus gritos. Ela ficou gritando atrás de Jesus o dia inteiro, de tal forma que incomodou os seus discípulos. Ele fala: Senhor, despede essa mulher, ou o Senhor cura a filha dela, ou o Senhor manda ele embora, mas faz alguma coisa, Jesus, porque ela está gritando atrás da gente o dia inteiro. Tudo que Jesus faz, ele faz para a nossa salvação. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente ao meditar o Evangelho. Quando a gente lê o Evangelho, a gente diz palavra de salvação. Tudo no Evangelho é para a nossa salvação. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Tudo que Jesus faz, ele faz para nos ensinar um caminho de salvação. Como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Jesus faz, ele faz para nos mostrar o caminho que em verdade conduz à vida eterna. E aqui Jesus quer nos ensinar uma lição. Por muitas vezes, nós vamos passar pela noite escura, como vai nos ensinar São João da Cruz. O que é a noite escura? A noite escura é quando parece que Deus não ouve as nossas preces. A noite escura é quando parece que a gente foi abandonado por Deus. A noite escura é quando parece que a gente reza e Deus não atende. Parece que os céus se fecharam às nossas orações. Muitas vezes isso vai acontecer na vida do cristão. E isso faz parte do caminho espiritual. Todo cristão, quando entra no caminho do Senhor, ele passa por 3 momentos, o que a gente chama de 3 vias de salvação. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. A via purgativa, ela tem 2 etapas. O que é a via purgativa? A palavra purgar significa purificar. A via iluminativa significa quando a gente começa a perceber, ser iluminado pela luz do Senhor e começa a entender as coisas espirituais, começa a avançar na vida de santidade. E a via unitiva, a última via, é quando a gente se une a Jesus de fato, a gente se torna um com Ele. Essas 3 vias são apresentadas pelo teólogo Garrigou Lagrange, padre Garrigou Lagrange, que apresenta essas 3 vias da vida espiritual. A primeira via, a via purgativa, ela vai fazer com que a gente mergulhe na noite escura da alma. Lembra que eu falava ontem, se você assistiu o vídeo de ontem, falávamos da 4ª vigília da noite. É um momento da noite em que a lua está se pondo, mas o sol ainda não nasceu. É a parte mais escura da madrugada. Por volta das 5 horas da manhã, a lua já começa a se pôr, o sol ainda não raiou, então o céu fica sem sol e sem lua, fica a parte mais escura, mais sombria, com mais trevas da noite, da madrugada. Mas logo depois desse momento de maior escuridão vem a grande luz do sol que nasce, vem o amanhecer. Assim é a vida espiritual. Quando a gente começa a seguir a Jesus, a gente passa pela via purgativa. Purgar significa purificar. A gente começa a ser purificado dos pecados. A via purgativa a gente começa a trilhar nela quando a gente abandona os pecados mortais, os pecados contra os 10 mandamentos, não cometemos mais pecados contra os 10 mandamentos e começamos a lutar para não cometer mais pecados veniais. Começamos a lutar contra o pecado, de qualquer pecado. Gula, preguiça, vaidade, mentira. Os pecados mortais já ficaram para trás. Aquele que ainda vive o pecado mortal sequer começou a caminhar na via, sequer começou a entrar na via purgativa. Aquele que ainda comete pecados mortais, como diz Santa Teresa d'Ávila no castelo interior, ainda está fora do castelo, ainda está exposto às sabandirras, vai dizer ela, aos animais peçonhentos, às cobras, às serpentes, aos lagartos, fora do castelo. Ele está no reino de Satanás. Aquele que ainda está em pecado mortal está no reino de Satanás ainda. Mas aquele que abandonou o pecado mortal, que não quer mais cometer pecado mortal, que quer ser santo e que começa a lutar contra o pecado, passa pela via purgativa. Na via purgativa,
a gente vai cada vez mais se aproximando de Jesus, cada vez mais vencendo os pecados, cada vez mais nos tornando agradáveis a Deus, rezando mais, fazendo mais jejum, mais penitência, até que chega um ponto que nós chegamos às 5 horas da manhã, quando a lua já se pôs, mas o sol ainda não amanheceu. É a noite escura da alma, vai dizer São João da Cruz. Essa noite escura da alma é a última prova, é o último momento em que Deus nos prova nosso amor, prova nossa fidelidade. É como que, se na via purgativa Deus nos dá consolações, a gente conhece a Deus, a gente ama a Deus, só que a gente precisa amar a Deus pelo que Deus é. Amar a Deus pelo que Deus é, não amar a Deus pelo que Ele nos dá, pelos seus dons. Então é como que se Deus não falasse mais no nosso coração, se Deus não atendesse mais, é como se, claro que Ele sempre vai estar conosco, mas Ele se oculta. Ele se oculta. A gente não percebe a Deus. É o que viveu essa cananeia. Ela rezava e Jesus não falava com ela. Parece que Jesus não ouvia suas orações. E a cananeia aqui nos ensina o que nós precisamos fazer na noite escura da alma. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A cananeia persevera na oração. Ela passa o dia inteiro gritando e clamando a Jesus, até o ponto que ela se prostra diante de Jesus, implora a Jesus que cure, que liberte a sua filha. E Jesus fala para ela, no primeiro momento parece que estava negando conceder o milagre. Jesus disse, não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar com cachorrinhos. É como se Jesus tivesse chamado ela de cachorrinha. Até mesmo porque os judeus se referiam aos pagãos como cães. E ela era uma pagã. É como Jesus fala assim, eu não vou fazer milagre para você porque você não é judia, você é pagã. E ela diz, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Ela está dizendo, Senhor, tu és o meu dono. Jesus, se eu sou a cachorrinha, o Senhor é o meu dono. Deixa-me comer ao menos as migalhas que caem da sua mesa. E essa humildade da mulher e essa oração constante arrancam o milagre de Jesus. Jesus diz, mulher, grande é a sua fé, seja-te feito como queres. Naquele momento a filha dela foi exorcizada, foi curada, foi libertada da opressão, da possessão demoníaca. Ficou completamente curada espiritualmente, liberta para a honra e glória de Jesus. Aqui nós aprendemos que quando passarmos pela noite escura, e passaremos, todos nós passaremos, quando estiver na noite escura, 2 coisas nós temos que ter em mente. Primeira coisa, a parte mais escura da noite é quando estamos próximos do amanhecer. Por isso, quando você estiver na noite escura da alma, quando os problemas, quando as dificuldades da vida te assolarem, você não ver solução e parece que não ouvir a sua oração, lembre-se, está bem perto de amanhecer. Já são 5 horas da manhã, aguenta firme, porque 5h30, 5h35 o sol já começa a despontar. Já vai amanhecer, aguenta firme. É o primeiro ponto. O segundo ponto que o Evangelho de hoje nos ensina. Por mais que pareça que Jesus não ouve a sua oração, Ele está ouvindo tudo. E Ele quer apenas que você reze com perseverança e humildade. Como que a cananeia rezou? Com perseverança e humildade. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede sua graça aos humildes. Marcos, capítulo 13, versículo 13, como já disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança e humildade. Quando a noite escura da alma chegar, aguenta firme. Está acabando a via purgativa. Vai chegar a via iluminativa. A via iluminativa é quando o sol nasce. Quando a luz de Deus entra na sua alma. E você vai sentir toda a alegria de ser cristão. E depois disso, virá a via unitiva, onde você vai se unir a Deus e será santo como Ele é santo. Por isso, aguenta firme. Se você já renunciou ao pecado mortal, se você está lutando contra o pecado venial, louva a Deus porque você já está na via purgativa. Aguenta firme até a noite escura da alma. E quando chegar a noite escura da alma, faça como essa cananeia. Reza com perseverança e humildade. E tenha certeza, no momento certo,
Jesus vai operar um milagre na sua vida e na sua história. No momento certo, Ele vai agir. Deus não se atrasa. Ele tem o momento certo para tudo. Confia no Senhor. Quando a noite escura chegar, perseverança, oração constante e humildade. E logo, logo o sol vai nascer. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.